tudo se novo é em Cristo renasci, sua graça plena nunca mudará. Minha escuridão em luz se tornou, ó Deus, na aflição eu posso descansar. Por tudo que és cantarei, ó meu Deus, a Jesus, o teu amor. Cristo, te amo, oh quanto eu amo, pra mais ninguém, Deus, eu vou viver. Em Apocalipse 13, de 1 a 10, há uma cena incrível, uma das mais incríveis da Bíblia, e ele que é a nossa parada cênica, não é? Nós olharmos para alguns lugares horríveis e terríveis e descobrir através disso o destino das nossas vida e a jornada que é feita de uma eternidade a outra, para que nós participemos da glória que o Pai tem com o Filho antes da fundação do mundo. Então a gente volta à eternidade passada e a gente vê o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Sempre que a Bíblia fala sobre coisas como no passado, a gente precisa ter em mente que isso aconteceu na mente de Deus. E o que acontece na mente de Deus é tão certo quanto o que acontece no tempo. É isso que são os decretos de Deus. Como na mente do Deus Pai, Jesus morreu lá na eternidade, então ele morreu antes da fundação do mundo, porque não há nada que possa contrariar, não é, aquilo que está na mente de Deus na eternidade passada, portanto, que ele decreta. Então a gente vê o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, e depois a gente viaja rapidamente para a eternidade futura, e a gente vê que o cântico dos redimidos eternamente é sobre o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto, isso vai ser o centro da adoração por toda a eternidade. Como deve ser o centro, nós procuramos e nos esforçamos para que todos os hinos apontem para isso. Então depois a gente viaja para o ponto central onde isso aconteceu no tempo, aqui no nosso mundo, há 2000 anos atrás, e a gente vê Jesus realmente na história, morrendo fora dos portões de Jerusalém e com seu sangue redimindo e comprando e sendo o centro de tudo que o Pai planejou. Então a gente vai fazer essa jornada para olharmos para Cristo, para a sua beleza, para a sua glória, para o propósito eterno do Pai. E depois a gente faz de novo essa jornada para olharmos para nós, o que isso faz nas nossas vidas, o que isso vai fazer, e depois aplicações disso em nossa própria vida diária, não é? Então na eternidade passada a gente vê a pessoa de Deus que designou ou predestinou um povo para Deus. É por isso que Jesus orou: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste, porque houve uma aliança na eternidade. E nessa aliança eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito, Jesus tomou sobre si a responsabilidade de redimir um povo que o Pai daria a ele, cumprir tudo que era necessário para esses. E depois a gente vê no centro da história
você vê, numa ordem diferente daquela primeira que eu falei, onde aquele povo designado foi comprado com o sangue de Cristo. Então, quando a gente olha para esse povo lá no futuro, a gente vê que esse povo está adorando o Cordeiro que foi morto. Então, depois a gente volta aqui para o Rio de Janeiro, para Jardim da Luz, e vê como isso se aplica em nossas vidas e como isso muda tudo diariamente. Então, na mente eterna de Deus, no centro da história e na eternidade, nessas três lugares, lá na mente de Deus. Se a gente falar lá antes dos tempos eternos, antes de não existia nada a não ser Deus. Então tudo que acontece na mente de Deus. E depois, na eternidade futura, o resultado desses decretos de Deus. E no centro da história é onde isso acontece no nosso mundo. Então, nós somos escolhidos, e Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Depois nós somos comprados há 2.000 anos atrás e destinados a cantar para sempre aquela cruz, onde Jesus realizou todas essas coisas, onde a beleza final da sua glória foi mostrada. E é uma viagem rápida num roteiro que é o roteiro das nossas vidas, ou seja, é rápido, mas nós podemos continuar nela devagar a vida inteira. É como se você pudesse fazer uma viagem rápida, a velocidade da luz, mas o bom mesmo é você depois voltar e ir bem devagar todos os dias e pensar em todas essas grandes coisas que vão ocupar nossas mentes para sempre. Então, Apocalipse é um livro estranho. Muitas pessoas acham, muitas pessoas têm uma curiosidade sobre o Apocalipse que não é uma curiosidade espiritual. A pessoa quer saber algumas coisas, ela gosta de alguns enigmas, mas ela não está lendo para encontrar o assunto, que é Cristo, como deve ser em cada texto da Bíblia. Mas nós vivemos em tempos tão estranhos quanto quando o Apocalipse foi escrito, e estranhos como quando a história chega ao fim. Cristãos hoje na Síria, no Iraque e em vários lugares do mundo estão sendo mortos, estão sendo assassinados, e isso estava acontecendo nos dias de João, e isso está acontecendo naquilo que João está falando. E hoje, ainda hoje, milhões de cristãos são perseguidos, e milhões de cristãos na história foram mortos, expulsos das suas casas. Você vê que esse é o contexto de várias cartas, vários livros da Bíblia. O que o futuro nos reserva não é uma cultura que nos abrace. A cultura humana nunca abraçou a verdade do Evangelho, e a mente de Deus, a mente do homem é inimiga de Deus. Portanto, nós sempre vivemos num ambiente hostil. Mas quanto mais estranho e ameaçador possa ser a nossa cultura, cada vez que a cultura se torna mais assustadora, mas você vai ver como o Apocalipse é um livro doce, não para nós ficarmos querendo descobrir algumas coisas do que vão acontecer amanhã, mas por causa do seu tema, e ele é tão relevante para nós. E quanto mais nós estamos vivendo em dias hostis, mais você vai ver a beleza disso. Então, capítulo 13, você não precisa gastar tempo pensando em quem é a besta, não é? Você não precisa saber aquilo que a maioria das pessoas se prendem, porque as pessoas não se prendem em coisas que podem mudar a vida delas, aquilo que pode realmente fazer elas fortes no dia mal, não é? As curiosidades são inúteis da maior parte das pessoas quando vão falar sobre essas coisas. Você precisa saber se você irá adorar ou você adora o espírito da besta, ou seja, qualquer candidato similar à besta que tenta usurpar a autoridade de Deus na nossa vida. A autoridade de Deus como paz funcional, como aquilo que nos faz levantar a cada manhã e viver intensamente. Se alguma outra coisa captura as prioridades, então você precisa saber com que poder você é salvo
das forças da idolatria tão comum ao coração humano, que pairam sobre o Rio de Janeiro, pairam sobre o Brasil inteiro e sobre o mundo inteiro. E o homem está capturado por isso. Então, há esse texto que parece estranho, Apocalipse 13, que diz: e vi um animal levantando-se do mar com 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas em seus chifres e nomes blasfemadores em suas cabeças. A besta que eu vi era como um leopardo, seus pés eram como um de urso e sua boca era como a boca de um leão. E a ele, o dragão, deu o seu poder e seu trono e grande autoridade. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente que é chamado de demônio, Satanás, o enganador do mundo inteiro. É o espírito que domina um homem, a cultura, o mundo jaz no maligno. Uma de suas cabeças parecia ter uma ferida mortal, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou ao seguir a besta. E eles adoraram o dragão, pois ele havia dado sua autoridade à besta, e eles adoravam a besta, dizendo: quem é como a besta? E quem pode lutar contra ela? E a besta recebeu uma boca proferindo arrogante e blasfema palavras, e foi permitido exercer autoridade por 42 meses. Ele abriu a boca para proferir blasfêmias contra Deus, blasfemando o seu nome e sua morada, isto é, aqueles que habitam no céu. Também foi permitido fazer guerra aos santos. Em Apocalipse 14, 12, diz assim: aqui está um chamado para a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e sua fé em Jesus. Ou seja, verdadeiros cristãos, aqueles que creem no Evangelho e os conquistam. E foi dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e todos os que habitam na terra a adorarão, todos cujo nome não foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém for levado cativo, vai ao cativeiro. Se alguém deve ser morto com a espada ele deve ser morto. Aqui está um chamado para a perseverança dos santos. Apocalipse 13, de 1 a 10. E eu podia ler em outra versão, mas eu acho que é suficiente. Então, no versículo 8, você tem um vislumbre da eternidade passada. Você viu isso na frase: antes da fundação do mundo, todos os que habitam na terra a adorarão a besta, né? Todos cujo nome não foram escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então isso é importante, né? Não é que todos que não adorarem a besta tenham seus nomes no livro. O que eu quero dizer é o contrário. Todos que têm o seu nome escrito no livro antes da fundação do mundo, eles não adoram a besta. Ou seja, o efeito e a causa é o oposto do que muitas vezes as pessoas no Evangelho centrado no homem põem, como se eu faço as coisas certas e aí então meu nome está no livro da vida. Mas você vê que é o oposto. Quem não vai adorar a besta? Quem não vai ser dominado pelos poderes da idolatria do mundo que jaz no maligno? Todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, quem o nome foi colocado lá, aqui vai agir da maneira com que ele chama da perseverança dos santos, e não é o oposto. Não é quem persevera que tem o seu nome lá, é quem tem o seu nome lá persevera. Então, o que significa que na mente do autor desse livro, quem é o autor do livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Deus Pai. O Cordeiro já estava morto na mente de Deus, na mente do Pai. Então o assassinato do Cordeiro de Deus foi o plano de Deus antes que o universo existisse, antes que o homem existisse, antes que a história existisse, antes que o pecado existisse, antes do que qualquer coisa existisse. O Cordeiro de Deus foi morto na mente do Pai. O plano era manifestar a beleza infinita de Cristo e a glória, dando a Ele um povo para redimir. E a questão para nós é que nós estamos cercados
por eventos diários, eventos passados, eventos futuros, e o que nós percebemos é que a maior parte dos cristãos enxergam o mundo como o mundo enxerga. Mas nós somos chamados a nunca olhar para o mundo, nunca olhar para a história, nunca olhar para as notícias do dia como os incrédulos fazem, porque os incrédulos não veem nenhum plano. Por exemplo, a gente estava dizendo no louvor, Jesus disse: minha paz vos dou. E por que muitas pessoas não podem ter paz nesse mundo? E se dizem cristãs? Porque elas não estão vendo nenhum plano. Elas veem igual o mundo. Se tudo está bem, está bom. Se tudo está mal, está horrível. Porque não tem nenhum plano. Então, só há uma torcida para que tudo vá bem. Ele não consegue ver um plano. Se você olha para a cruz, e quando os discípulos olham para a cruz sem ver nenhum plano, eles pensaram: isso é uma tragédia, isso é horrível. Nós pensávamos, eles disseram, que ele seria quem ia redimir Israel, mas eles não estavam vendo nenhum plano. Sempre que você não vê nenhum plano, tudo parece caótico e absurdo. Os cristãos vivem desesperados com como o mundo está e para onde o mundo vai, e por isso a igreja às vezes tenta salvar o mundo. E a igreja às vezes ela acredita que vai salvar o mundo, não é? De que não é o oposto. O plano de salvação é Deus salvando a igreja no mundo. O mundo não tem salvação, não é? Portanto, o mundo não vê a realidade pelo que ela realmente é, porque você só vê a realidade pelo que ela realmente é quando você vê o plano. Ou seja, ninguém viu a cruz pelo que ela era, porque eles não estavam vendo o plano. Quando eles viram o plano, então a cruz ganhou significado. Você só compreende o significado das coisas se você vê o plano. Então tudo está se movendo de acordo com o que Deus planejou, ou com o que Deus decretou, ou com o que estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Mesmo a coisa mais terrível que aconteceu no nosso mundo, que foi o assassinato do Filho de Deus, estava de acordo com o plano. Melhor do que isso, era o centro do plano, era a razão pela qual o mundo existe. Quando Satanás, junto com Adão e Eva, introduziu o pecado no mundo, se ele estava achando que estava destruindo o plano de Deus, ele é um tolo. E não é? Porque antes do mundo existir, o plano era o cordeiro morto como o centro da história, com o pé ferido, esmagando a cabeça de Satanás e salvando todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Então você vê, Satanás não destruiu o plano de Deus, Satanás configurou. Satanás teve que fez com que esse plano estivesse exatamente funcionando. Deus não pode ser frustrado, Deus não tem adversários. Então a canção central da eternidade, se a gente volta em Apocalipse 13, verso 8, para ver o que está sendo cantado na eternidade, em Apocalipse 5, 9 e 10, há um cântico no céu, quando a grande obra do Cordeiro está completada, quando seus inimigos são colocados por escabelo dos seus pés. A Bíblia diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão. Então, nesse verso, milhões de pessoas estão clamando, estão cantando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Em Apocalipse 5, 11, 12, então olhei e vi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Ele está querendo dizer um número incontável. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em Apocalipse 7, 10, uma outra grande multidão. Agora ele não vai nem falar milhões de milhões, de milhares de milhares, ele vai dizer logo uma multidão que ninguém pode contar. Então, eles estão cantando em alta voz. E ele diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz:
a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então é fácil você perceber que o Cordeiro que foi morto, ou o Cordeiro que foi assassinado, porque sempre é essa palavra que João usa, é o tema central por toda a eternidade. Não é que agora nós cantamos sobre a cruz, sobre o sangue derramado, ou sobre o Cordeiro que foi morto, sobre o assassinato do Cordeiro, mas que depois nós deixamos isso para trás e vamos olhar para frente. Não, não, não. Para sempre. Para sempre nós vamos cantar na eternidade passada o que estava na mente do Pai: o Cordeiro que foi morto. Por isso que é o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, de forma que na eternidade futura o Cordeiro que foi morto, triunfante, fosse cantado, pois isso, como a gente sabe, é o que mais manifesta a beleza final de Deus, a beleza da sua glória em sua graça infinita, com as múltiplas perfeições de Cristo tendo sido manifestadas como o Pai as viu eternamente, mas quis fazer delas algo que fosse visto e deleitado, como o coração dele se deleita no Filho por toda a eternidade. Então Jesus, morto para sempre na mente de Deus, e depois Jesus, que foi morto, cantado para sempre pelos redimidos, com a mesma alegria, com o mesmo deleite que o Pai teve em seu Filho. Então depois nós temos o ato central da história, no tempo, não é? Que é o centro do significado daquilo que Deus fez, e você vai ver o Cordeiro de Deus realmente morto fora de Jerusalém. Isso deve fazer com que os cristãos vejam a história diferente. Como eu disse, às vezes os cristãos passam a ideia de que o mundo está descontrolado, de que a história está descontrolada, e de que nós de alguma maneira temos que ajeitar as coisas, mas a história está acontecendo exatamente como Deus decretou que ela acontecesse. Nós estamos sempre vendo o plano. Não há nenhuma notícia que aconteça que nos deixe como o mundo fica, ou esperançoso na humanidade, ou sem esperança. Nós temos uma esperança invencível, porque nós conhecemos o plano. Quando você conhece o plano, você pode olhar para a cruz e a sua esperança está firme, porque tu sabe, é o que estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Mas se você não vê isso, você é um tolo, como o mundo é um tolo. E cada acontecimento você vai ser levado de alegria à tristeza, ao desespero, porque você não está vendo o plano. João está escrevendo para um povo que está sendo morto, que está sendo assassinado. Era fácil eles serem levados ao desespero, porque havia um império, o império era poderoso e estava massacrando eles. João quer que eles vejam o plano. A única maneira de realmente Deus nos levar à alegria dele, mesmo agora, é a gente enxergar claramente o plano, de como ele faz todas as coisas para glorificar seu Filho, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte. Então, no outro livro de João, além de Apocalipse, as cartas, no Evangelho, há a introdução do Cordeiro de Deus, daquele que foi morto antes da fundação do mundo na mente de Deus e que é cantado eternamente na eternidade futura. A Bíblia diz assim em João 1, 35 e 36, João Batista estava em pé com 2 dos seus discípulos, e ele olhou para Jesus enquanto ele passava e disse: eis o Cordeiro de Deus. Não é maravilhoso? Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro que é adorado eternamente na eternidade, agora ele está andando em nosso mundo caído. É o que João está dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Então ele mostra a resolução do Cordeiro para cumprir o plano de Deus. Ou seja, o Cordeiro de Deus veio a esse mundo não como um mestre moral para mostrar como os seres humanos devem salvar a sua própria sociedade, a vida. Ele vem para cumprir. Ele diz assim: ninguém tira, em João 10, 18, né? Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por vontade própria. Tenho autoridade para estabelecer e tem autoridade para retomar isso. Essa autoridade recebi do meu Pai. Outra versão: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade.
Tem autoridade para dar-lhe, para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então você vê que Jesus está totalmente... ele vê o plano todo o tempo, mesmo nos momentos mais horríveis, inimagináveis, na dor mais cruel e na ira infinita sobre ele está sempre enxergando o plano. É isso que Deus quer para nós. Então, na coisa a gente observa que mesmo nesses momentos mais terríveis da sua vida, ele está agindo tudo de acordo com o plano, como está em João 19, 28 a 30, diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, ele sabia, o plano está concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Nenhum detalhe. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram uma esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, era só o que estava faltando, né? Ele disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. O Cordeiro foi morto. O Cordeiro foi morto no tempo, no instante e na hora certa que o Pai tinha determinado antes da fundação do mundo. Assim são os decretos de Deus. Agora, na história, aquilo que tinha acontecido na mente de Deus tinha acontecido, nem antes nem depois. Não foi a malícia de Satanás que fez isso, não foi a malícia de Pilatos, de Herodes. Todos eles, em sua maldade, queriam fazer algo, é óbvio, estavam expressando sua inimizade contra Deus. Mas ninguém pode frustrar o plano de Deus, todos só podem cumpri-lo. E o plano central para o universo, desde a eternidade passada, tinha se concretizado naquele dia. E agora o cântico central do universo, e nós já estamos experimentando ele em nosso dia a dia, mas vamos realmente estar juntos, aquela multidão que ninguém pode contar, na eternidade, cantando sempre o ato central do plano de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então você nunca deve se deixar intimidar por pessoas que pareçam brilhantes ao tentar explicar o mundo ou a condição do mundo. Se você conhece essas três coisas, o plano eterno de Deus, a canção eterna de Deus que nós vamos cantar, e o ato central de Deus na história, tu entende tudo muito mais do que qualquer outra pessoa. Por isso, a coisa mais triste é que hoje o que é pregado é a sabedoria totalmente anti-Deus, é o humanismo secular, é a psicologia secular, porque isso não tem nada a ver com nenhuma das verdades que faz você compreender a vida, a alma humana, a nossa história, a depravação humana, o que Deus está fazendo. E infelizmente isso tomou o lugar do evangelho. É óbvio, um falso evangelho, e não há nada, nenhuma mistura dessa que possa ser chamada de verdadeiro evangelho ainda. Então você conhece as coisas mais importantes do mundo, para conhecer o mundo, para conhecer a sociedade, para conhecer a história, para conhecer a depravação do coração do homem, todos os dramas que o pecado produz, e desejos e concupiscências. Então a gente pode se colocar no meio dessa história e olhar para esses lugares de novo, depois de você saber o plano, como ele acontece lá na eternidade passada na mente de Deus, como ele acontece no tempo e como ele é cantado na eternidade futura. Então você tem que ver, sabe, olhar para o povo de Deus dentro disso, e no final nos vermos ou não aqui e visitar esses mesmos lugares. Então há um povo que foi designado na eternidade passada. É isso que nós chamamos de corrente de ouro. Quando a Bíblia diz que há um livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, um livro da vida do Cordeiro, então nesse livro tinha nomes. É isso que a corrente de ouro é. Os que dantes conheceu, a esses ele predestinou. Os que predestinou, a esses chamou. Os que chamou, ele
justificou, os que justificou ele glorificou. Você vê, a respeito disso, é um povo comprado no centro da história, mas porque lá no início da história ele foi dado ao Filho de Deus, e é um povo que canta eternamente sobre o Cordeiro que foi morto, ou seja, contemplando as belezas múltiplas do caráter de Cristo, que é a expressão perfeita do Pai, e amando Cristo como o Pai o amou por toda a eternidade. Por isso ele orou daquele jeito: para que eles me amam com o amor que tu tens me amado antes da fundação do mundo. Então, quando você volta para Apocalipse 13 e começa no verso 7, está falando sobre uma guerra, e diz assim: foi-lhe dado o poder para a besta, para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, nesta visão, os cristãos estão sendo mortos em todo o mundo, em cada tribo, povo, nação. E aí diz assim: a besta que se levanta do abismo lhes fará guerra e os conquistará. O que significa isso? Significa que vai matá-los, ou seja, eles vão ser assassinados, e quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Isso já estava acontecendo nos dias de João. Você vê, eles estavam sendo mortos, João estava preso, uma quantidade enorme de pessoas estavam sendo torturadas das maneiras mais vis, jogadas aos leões e sendo incendiados vivos. Em Apocalipse 2:10, Jesus diz à igreja de Esmirna assim: não temas o que vai sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar algum de vocês na prisão, para que sejam provados, e por 10 dias vocês terão tribulação. Sejam fiéis até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão ser presos, vão sofrer tremenda tribulação e vão ser mortos. Assim, Satanás, o dragão, está matando cristãos através dos seus agentes. Isso está acontecendo, como eu disse hoje, na Síria, no Iraque, em tantos lugares, na Líbia, na África. Isso sempre aconteceu, porque Jesus disse que aconteceria. Por exemplo, em Lucas 21:16 diz assim: alguns de vós serão mortos. Ou 23:31: se eles fizeram essas coisas com a madeira verde, o que acontecerá com a seca, que somos nós? Então a questão central para nós é: você vai adorar os poderosos candidatos a autoridades de Deus na sua vida? É óbvio que mesmo a igreja hoje adora esses candidatos como igreja, não apenas individualmente. Quando alguém vem do mundo e diz: olha, essa é a verdade sobre a alma humana, os dramas do homem são esses, isso não tem nada a ver com o que Deus disse, tem a ver com aquilo que o humanismo secular diz. É uma autoridade. Você vai adorar esses poderosos candidatos à autoridade, ou seja, você vai dar glória a eles, peso, ou você vai adorar o Cordeiro? É isso que a besta faz. O espírito da besta, ele usurpa a autoridade de Deus. E você sabe com que poder você será salvo das forças da idolatria que pairam sobre o Rio de Janeiro agora, sobre o Brasil. Todos os poderes sobrenaturais do engano, não é? Como Paulo diz, a gente estava meditando no domingo de manhã, as potestades dos principados, as hostes da maldade nos lugares celestiais, nos quais o nosso mundo está. Então, aqui está a resposta que você, como você pode saber, no verso 7b e 8 diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, vão abraçar os substitutos de Deus na vida. E a realidade, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todo mundo que não teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, vai adorar a besta. Ou seja, vai se curvar à autoridade, não é? E a paixão funcional e todas as coisas dos substitutos de Deus no mundo.
Ou seja, tudo que está contendendo pela nossa fidelidade, pela fidelidade do coração e o amor do coração do homem. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo não adorarão a besta, porque o nome estava lá, não é? Estava lá no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se o seu nome está no livro, o sangue do Cordeiro garante a tua salvação e a tua perseverança no mundo. Garante para você de maneira onipotente, com poder onipotente, guardador de Deus, não é? Para que você adore somente o verdadeiro Deus, seja capturado pela beleza dele, pela verdade dele, compreenda a história por trás de cada evento, o propósito, e tudo está enraizado na eternidade passada. Os nomes foram escritos no livro antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, 8. E nós lemos a mesma coisa em Apocalipse 17, 8, que diz assim: os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Ou seja, vão ficar admirados com a sabedoria, não é? Com tudo aquilo que o humanismo secular no mundo que jaz no maligno. Não é tão fácil para as pessoas verem tanta sabedoria no que não é a Bíblia. E a Bíblia realmente, a verdade central, que é o Cordeiro que foi morto, a Bíblia diz o quê? É um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Nunca é sábio. É por isso que ou as pessoas rejeitam completamente, ou elas tentam misturar isso com alguma coisa. Por causa dessa realidade, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida antes da criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Ou seja, os substitutos de Deus, os substitutos para a sabedoria de Deus, os substitutos da verdade de Deus sobre todas as coisas, sobre o homem, sobre a vida, sobre o mundo, sobre a história, sobre o que importa e o que não importa. Então a questão é: seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto? Você não pode saber olhando. Não há uma possibilidade de você dar uma olhada no livro. Você vê, ninguém nem pode abrir o livro. É o livro dos decretos de Deus, todos os decretos de Deus, do início ao fim. Tanto a morte do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, quanto os nomes que ele deu ao seu filho e toda a história. Só o Cordeiro pode abrir o livro, você não pode. Então esse livro não será aberto para nós vermos até o fim, como está em Apocalipse 20, verso 12. Agora você pode saber se o seu nome está lá? Pode, porque a Bíblia está dizendo como essas pessoas, o que acontece com elas, pelo nome ter sido escrito lá, ou falando de outra forma, por aquilo que Jesus disse: eu oro por aqueles que tu me deste, não oro pelo mundo. Então, lembre-se que as pessoas no livro são os santos do verso 7. E lembre-se como Apocalipse 14, 12 define os santos. Diz: aqui está a perseverança dos santos, chamados, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis. Há uma correlação perfeita entre nós agora aqui reunido, entre aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que a Bíblia diz é que essas pessoas veem a beleza do Cordeiro e eles são capturados por essa beleza. Jesus nunca é útil para eles, Jesus é lindo de tal maneira, porque quando Jesus é útil para alguém, ele está pensando em como Jesus pode ajeitar a sua vida. Cultos assim, cada um está no culto por um motivo diferente. Um está por causa do emprego, outro por causa do casamento, outro por causa de uma doença, outro porque está triste com alguma outra coisa. Não está por causa do Cordeiro que foi morto. Outros têm dificuldade de estar no culto. Por quê? Porque não está passando nenhuma grande necessidade. É muito comum isso. As pessoas, quando estão bem, elas têm muita dificuldade de estar num culto, mas é só dar um problema que elas ligam para o pastor, elas vêm ao culto, elas pedem para a igreja orar. Deus é útil para elas, não é lindo. O que é lindo para elas é o que elas fazem todo dia,
é o que elas gastam dinheiro para ter, e elas não ficam tristes. Mas não o Cordeiro de Deus, isso é o oposto. O Cordeiro de Deus é tão lindo para essas pessoas que elas não amam a vida delas até a morte. Você vê, elas não estão abraçando a beleza do Cordeiro para que a vida delas seja protegida da morte. Pelo contrário, elas estão dispostas a morrerem por causa da beleza dele. Então, estar nesse livro e ser cristão de verdade é sinônimo. Essa é a única definição bíblica, de fato, de alguém estar em Cristo. Quando você crê no Cordeiro, você sabe que você foi designado para a glória dele antes da fundação do mundo, e que você foi predestinado para ser conforme ele, ou seja, ser uma expressão da sua beleza. E você sabe que você foi comprado na história. Quando você vai para o ponto central da história, o lugar onde aconteceu o assassinato do Cordeiro de Deus, na eternidade passada, o povo foi designado, um povo. No centro da história, onde o Cordeiro realmente foi morto, o povo designado é comprado no tempo. Paulo diz isso em Efésios 5, 25, Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Ou em Atos 20, 28, foi assim que Cristo se entregou pela igreja. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele foi morto e pelo seu sangue ele obteve uma noiva. Em 1 Coríntios 6, 20, Paulo diz assim: vocês foram comprados por um preço. E o preço é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não, o preço não é o nosso valor, é o preço da culpa infinita que nós tínhamos, ou seja, é o preço do demérito final que só merecia a ira de Deus e que ele tem que suportar em nosso lugar. Portanto, está falando do tamanho do nosso crime e não do tamanho do nosso valor. Uma coisa que é comprada porque ela vale muito não é graça, não é? A graça está exatamente no oposto. Então o preço era o Cordeiro morto, e ele entregou-se pela sua igreja, e é por isso que ele disse que orava por aqueles que o Pai deu. Então Paulo é específico para os líderes de Éfeso e diz assim: cuidai da igreja de Deus, o qual ele obteve com o seu próprio sangue. Aqui Paulo usa uma expressão maravilhosa, né? Deus comprou, a igreja foi comprada com o sangue de Deus. Então, no ponto central da história, o Cordeiro de Deus comprou a igreja, as pessoas que creem no Cordeiro, porque ele é lindo, não porque ele é útil, porque o Pai abriu o coração deles para verem o seu Filho como ele vê, e eles veem a glória de Deus na face de Cristo. E esse povo é o povo que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, quando você vai para a eternidade, você vê esse povo, e aqui você vê aquelas pessoas designadas na eternidade passadas, compradas no tempo, louvando o Cordeiro para sempre. E o que eles estão cantando? Qual é o tema? O apóstolo diz assim: eu não pregarei nada além de Cristo e este crucificado. Você vê, o tema porque ele foi morto. Apocalipse 5, 9 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Você vê, não há nenhuma maneira de alguém que realmente teve seus olhos abertos para a verdade de Deus olhar para o mundo como as pessoas do mundo veem, porque eles estão vendo o plano por trás de cada ação, por mais dura ou horrível que ela seja, como a morte, o assassinato do Filho de Deus. E essas pessoas, porque tiveram seu nome lá, elas nunca abraçam os substitutos de Deus, os substitutos da sabedoria de Deus, os substitutos da beleza de Deus que o mundo é. Mas todos os que não tiveram o seu nome lá vão abraçar isso. Em vez do evangelho, vão abraçar o humanismo secular mesmo, que com roupas cristãs, porque nada melhor para substituir algo do que você se fantasiar de algo.
não é? Ou então numa rebelião declarada, como é em grande parte dos homens. Então, quando a gente olha para isso tudo, você pense nas implicações disso. Na primeira jornada nossa, a gente viu que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo na mente do Pai. Então, na eternidade futura, a gente vê o Cordeiro morto sendo a canção central de todos os redimidos que tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, e que por isso a besta não tem o seu poder sobre eles. Em algum momento na história deles, eles são chamados, porque foram predestinados, então são justificados. Então, na eternidade futura, a gente vê o Cordeiro morto como a canção central do universo. E no ponto central do universo, que é o Calvário, há 2000 anos atrás, você vê tudo isso se concretizando aqui. Então a gente fez a viagem novamente, olhando não para o Cordeiro, mas para o povo que foi dado ao Cordeiro. Todos aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, e depois eles sendo comprados na história, quando o sangue de Deus, como Paulo chama, foi derramado em nosso mundo. Então esse mesmo povo lá na eternidade, louvando, tendo como tema final e central e constante, sem fim, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora vamos terminar isso aqui no Rio de Janeiro, nessa noite, aqui em Jardim da Luz, com algumas implicações, pelo menos 3. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro para que você veja a glória do Cordeiro. Não é para que você vá para o céu um dia ou não vá para o inferno. É algo muito maior. Você vê, por isso que as definições de salvação quase sempre são patéticas, porque as pessoas só querem livrar as pessoas do inferno. Elas perdem todo o plano. Elas são totalmente centradas no homem, e elas só querem que a história da humanidade acabe com os homens numa situação melhor. Elas não estão focadas no Cordeiro, nem no centro da história. Então o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro para que você veja a glória do Cordeiro. Quem nunca vê a glória do Cordeiro, é óbvio, nunca teve seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse é o efeito de estar no livro. O efeito de estar no livro é que em algum momento, no tempo, essa pessoa é chamada soberanamente e ela vê a glória do Cordeiro, pelo que ele é, pela beleza infinita, como o Pai via essa beleza eternamente. Então, você vê o Cordeiro tão lindo, e ver o Cordeiro lindo assim é a vocação cristã. É para isso que nós fomos escolhidos, é para isso que nós fomos predestinados, para ver o Filho como o Pai o via. Essa é a fonte de tudo que é piedoso em nossa vida, ver o Cordeiro como supremamente magnífico. É por isso que Paulo disse: morreu por todos aqueles que o Pai deu a ele, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que se entregou por eles. Ou seja, a beleza que nós vemos nele agora faz com que a gente não viva mais para nós mesmos, mas para ele. Por isso que Paulo diz que o viver é Cristo. Você começa a ver Cristo como supremamente belo, como mais magnífico e mais satisfatório do que qualquer coisa que o mundo tem e oferece, que é o poder da besta, dar substitutos para ele, não é? Como beleza, como sabedoria, como deleite, porque você começa a ver ele como o Pai sempre o viu. Então o diabo sabe disso, não é? É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que Satanás cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho sobre o quê? Sobre a glória de Cristo, sobre a beleza de Cristo, sobre o peso final, sobre aquela beleza final que o Pai sempre desfrutou, e sempre o amor que o Pai, e que agora aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo também enxergam. Qual é a diferença entre o mundo e essas pessoas que tiveram seus nomes escritos? Não é que essas pessoas que têm seus nomes escritos descobriram que Jesus é a maneira com que os problemas da vida se resolvem. A diferença é que o mundo o diabo cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, da beleza de Cristo, do peso final dessa beleza. Eles não podem ver. E aqueles que tiveram o seu nome, eles veem.
eles veem. Essa é a diferença entre incrédulo e incrédulo. Não é a diferença que crê que Jesus morreu na cruz. Eles veem a beleza da glória de Deus, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ver a glória do Cordeiro é o primeiro teste decisivo se o nome de alguém estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, porque esse é o propósito pelo qual os nomes foram escritos lá, para que eles um dia vissem Cristo como o Pai vê, não como útil, mas como lindo, como deleite do coração. Se o seu nome estava lá, esse é o efeito. Você vê, como eu disse, nós não podemos abrir o livro, não podemos dar umas piadas, não podemos pedir para alguém nos falar. A questão é que o nome foi escrito lá para que isso acontecesse. Assim o Cordeiro ressuscitado diz em Apocalipse 1:18: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é o nosso grande chamado, ver o Cordeiro porque Ele é, eu estou vivo para sempre. Essa beleza infinita, essa fonte infinita de deleite, gozo, prazer, totalmente amável, que encheu o coração do Pai por toda a eternidade. Então, e novamente em Apocalipse 5:5, o ancião diz a João: não chore mais, o leão da tribo de Judá venceu. E novamente em Apocalipse 22:7, a Bíblia diz assim: eu sou o Alfa, o Cordeiro está dizendo, eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue, ou seja, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida eterna e possam entrar na cidade pelas suas portas. Então assim João nos diz no primeiro capítulo de Apocalipse que ele viu um Cordeiro ressuscitado. É tudo sobre isso. E como nós somos predestinados para vê-lo como o Pai o vê em suas belezas infinitas e múltiplas, de tal maneira que os mesmos afetos infinitos do coração do Pai começam a brilhar em nossos corações. João diz assim: seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze polido, refinado em uma fornalha, sua voz era como o rugido de muitas águas, na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, da sua boca havia uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando com sua força total. É óbvio que isso são metáforas para mostrar a grandiosidade da glória de Cristo, mas você vê, o seu rosto era como o sol brilhando com sua força total. E outra versão diz: e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. É assim, se o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, do Cordeiro que foi morto antes da sua fundação do mundo, o seu grande chamado, o meu grande chamado é contemplar a revelação de Deus até que nós vejamos plenamente toda a beleza do Cordeiro, como ele é, a glória infinita que ele tem. Por isso que João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de nós, dos que tinham seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, e eles estavam entre esses. E por isso, apesar de muitas pessoas estarem naqueles dias, não viram o que eles viram. Ele diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Por isso Jesus em João 17:24 diz: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que tu tens me dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Você vê, eles veem Cristo como uma coisa mais linda. Nunca uma relação de consumo, como estávamos falando no domingo à noite. Nunca é ver Jesus como algo útil. É a beleza que enche os nossos corações. Por isso que esses podem ser fiéis até a morte, ou seja, podem ser assassinados por causa dessa beleza. Ou Pedro pode dizer deles que eles estão debaixo de tremenda aflição, mas embora não tendo visto Cristo com olhos físicos, contudo o amais.
e vocês se regozijam nele com uma alegria indizível, ou seja, tão grande que não dá para explicar com palavras, e cheia de glória. Essa é a primeira coisa, essa é a descrição dos que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, dos quais são livres do poder da besta em capturar os seus corações e mentes para serem encantados com a sabedoria humana ou com todas as belezas que tudo fora de Cristo tende a mostrar como mais precioso do que Ele. Então ele é visto como uma coisa mais bonita, mais preciosa, mais atraente do que qualquer outra coisa. É isso que aquelas pessoas que estavam morrendo precisavam. É por isso que o Apocalipse para elas foi maravilhoso. Não é porque elas estavam querendo saber quantos milhares de anos depois alguma coisa ia acontecer, em que isso ia ajudar a elas. É isso que encheu o coração delas para viverem para a glória de Cristo e morrerem para a glória de Cristo. E isso significa, em segundo lugar, que desde que o seu nome está escrito no livro da vida, você viverá e morrerá humildemente e alegremente para mostrar que Jesus é melhor do que a vida. Quem vai fazer isso? Todos que tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Se o seu nome estiver lá, seu chamado não é permanecer vivo. Seu chamado não é evitar as dores e as aflições nesse mundo. Seu chamado é permanecer apaixonado pela beleza de Cristo, porque é isso que o Espírito Santo opera no coração daqueles que, ao contrário daqueles que o diabo cegou para não verem a glória de Cristo, o Espírito operou o oposto para eles verem a beleza de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Então o nosso chamado, isso que João está dizendo para aquelas pessoas que estavam sofrendo e sendo mortas, o chamado de vocês não é para ficarem vivos ou não serem mortos. O chamado de vocês é para permanecerem com corações cativos à beleza de Cristo e mostrarem humildemente, através da morte, se necessário, como Jesus falou para a igreja de Esmirna nesse livro, que Ele é melhor do que a vida, a beleza dEle, a glória dEle. Então amar o Cordeiro mais do que você ama a sua vida é outra característica daqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. A besta estava matando cristãos globalmente aos milhares, ou seja, o poder secular, o poder anti-Deus. Estava fazendo isso no primeiro século, fez isso durante todos os séculos, está fazendo hoje, ou está capturando as pessoas de todas as outras formas, ou oprimindo, e os lutadores bestiais, né, contra Deus, que é todo homem que não está em Cristo e que tem a sua mente que é inimizade contra Deus, estão fazendo isso hoje. E Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque eles não amaram suas vidas até a morte. Essa é a segunda coisa das quais a realidade de ter o nome escrito na vida no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, é na vida. Eles amavam a Jesus muito mais do que a vida. Então essa é a descrição, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem venceu? Quem foi comprado por esse sangue. Quem estava com seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto para derramar o sangue antes da fundação do mundo, e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, a única coisa que os encanta é a sabedoria de Deus. Eles estão vendo o plano de Deus, mesmo naquele ambiente que eles estavam vivendo de morte, prisão, porque eles não amaram as suas vidas até a morte. Eles amaram a Jesus e não as suas vidas, porque essa é a beleza central dos seus corações. Então até quando eles estavam sendo mortos, eles eram vencedores. Eles venceram. Não é engraçado isso? Eles venceram, mas a Bíblia diz: e eles foram mortos. Como é que alguém que foi assassinado venceu? Eles vencem sendo mortos. Eles vencem sendo assassinados. Porque quando eles são assassinados, qual o testemunho que está saindo deles? Ele é mais precioso do que a vida. A beleza dele é totalmente satisfatória para nós.
Vocês podem nos matar, e isso só vai testemunhar de que ele é muito melhor do que a vida. Vocês não podem inventar uma espécie de morte, ou uma violência, um tipo de tortura que possa ser comparado à beleza infinita que ele é para nós, e pela morte humilde deles, mas feliz. Não a morte desesperada, a morte humilde, mas feliz, pela razão, como os discípulos quando apanharam e ficaram felizes por serem considerados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Ou seja, você vê, crer em Cristo não livrou eles da aflição, mas fez eles sentirem, pelo contrário, um gozo na aflição, porque era por causa de Cristo. Então eles mostraram, através da sua morte humilde, mas feliz, que o Cordeiro de Deus é mais precioso que a vida. Esse é o testemunho de que o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então eles vencem pelo sangue do Cordeiro, porque aquele é o livro do Cordeiro que foi morto, ou seja, que derramou o seu sangue por esses, pela palavra do seu testemunho, e eles não amam as suas vidas até a morte. Então por isso que ele disse à igreja de Esmirna: não temam que você está prestes a sofrer, o diabo vai lançar vocês na cadeia, e para vocês serem testados, e sejam fiéis até a morte, porque é isso que aqueles que estão com seus nomes escritos na vida do Cordeiro fazem, porque é isso que Deus opera neles. Eles não são fiéis até a morte, e por isso o nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, porque o nome deles está lá. Eles receberam o coração para ver Jesus como o Pai vê, então eles não amam suas vidas até a morte. E você vê o que Jesus diz: eu darei a você a coroa da vida. Não é maravilhoso isso? Ele não diz, eu vou mandar o anjo mais importante, ou o arcanjo Miguel te dará a coroa da vida. Ele diz, eu vou dar. Não é? Eu mesmo chegarei até você, eu mesmo vou te levar para a minha casa, eu mesmo sou o seu galardão, eu mesmo sou a sua alegria, eu mesmo serei o deleite do seu coração, como sou do Pai por toda a eternidade. Então, o seu nome está no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se for assim, seu chamado é vê-lo como a coisa mais linda, que captura toda beleza, anseio, prazer do seu coração, e viver e morrer humildemente feliz, para mostrar que ele é a coisa mais preciosa que existe. Será o caminho natural daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E para encerrarmos, o que nos leva a esse grande privilégio de estar com o nome lá, ou seja, aqueles que o Pai deu ao Filho, ou seja, aqueles que o Pai escreveu o nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você vai, por causa dessas outras coisas que nós vimos, compartilhar a glória de Cristo. Isso é o incrível o incrível do incrível, né? Apocalipse 2:7 diz: comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Então isso está além de toda a imaginação, porque a glória de Cristo é infinita. E o Cordeiro triunfante diz a nós: aquele que vencer, e nós temos sempre que lembrar, sempre que ele está falando isso em Apocalipse, está falando sobre aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Essa é a razão porque eles não adoram a besta, essa é a razão porque eles têm um coração para amar Cristo, é a razão porque eles vencem. Sempre quando você perde o plano eterno de Deus, as pessoas acham que os vencedores, como prêmio, recebem algo, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos mais que vencedores e por isso ganhamos algo. É porque nós fomos amados, predestinados, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro é que nós somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa é a razão de sermos. Eu considerei para sentar-se comigo em meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai em meu trono. Ou seja, nós vamos vencer nele e participar dessa vitória infinita, e só porque o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que Paulo está olhando para todas as situações de tortura, morte e horror,
E ele vai dizer o que diz no final de Romanos 8, falando sobre a perseverança dos santos. Como eu disse, esse é um texto maravilhoso que tem sido usado de maneira diabólica. As pessoas, às vezes você vê as pessoas dizendo, nada vai nos separar do amor de Deus, nem nosso adultério, nem isso, nem vivermos uma vida assim, nem cometermos aquela outra coisa. A Bíblia está falando sobre outra coisa. Está falando que a morte, a tortura, não pode, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do seu testemunho, porque eles não amaram suas vidas até a morte, porque isso é o que o Espírito Santo opera, de tal maneira que nenhuma angústia, nenhuma perseguição que eles sofressem, e estavam sofrendo por causa dos poderes da besta, ou seja, de todo o poder anti-Deus, que sempre toma e governa a cultura. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? É possível a tribulação separar alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, da formação do mundo, de Cristo? Ou seja, a tribulação trazer um desespero, em vez de trazer o oposto, nós termos uma morte feliz e humilde, para mostrar que Ele é mais maravilhoso do que as tribulações, ou a angústia, ou a perseguição que eles possam fazer, ou a fome que eles possam fazer, nós experimentarmos, ou a nudez por tirar todos os recursos de nós, ou o perigo, ou a espada, ou o assassinato. A gente viu que eles o venceram morrendo, sendo assassinados, como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, em nossa morte, em nosso assassinato, na tribulação, na fome, na nudez, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e colocou nosso nome lá e gerou todos esses efeitos, porque eu estou certo que nem a morte, e nem o assassinato, e nem a dor, nem a perseguição, nem a tribulação, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer coisa presente, nem qualquer coisa futura, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, não importa o que elas façam, não importa que maneira elas pensam em nos assassinar, em provocar fome, angústia, nudez, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sentar-se com o Cordeiro de Deus no trono de Deus é o que significa, no final, ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos que têm o seu nome lá vão um dia sentar com Ele em seu trono. E João viu a face de Jesus, a gente viu ele dizendo em Apocalipse 1,16, como o sol brilhando em sua força total. Sim, não é maravilhoso nós pensarmos que nós sentamos com Ele no trono, e que a Bíblia diz algo incrível, porque quando a gente pensa na glória infinita de Cristo, como o sol brilhando em sua força total, como uma metáfora mais brilhante que João poderia trazer para nós, Jesus diz algo estonteante para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele diz assim em Hebreus 13:43, os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Ele diz assim, eles vão desfrutar da minha glória e vão brilhar com a minha glória para sempre. Então a Bíblia diz assim em Filipenses 3:21, o Cordeiro transformará nosso humilde corpo na semelhança do seu corpo glorioso, do corpo que Jesus tem agora, pelo poder que o capacita a submeter todas as coisas a si mesmo. Em outra versão, que transformará o corpo da nossa humilhação, que é esse corpo que nós temos agora, que é o corpo do irmão Reginaldo que nós enterramos hoje, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então ele está falando sobre um momento não só que nós vamos estar livres de todo o pecado, de toda a tristeza, de toda a enfermidade, de toda a vergonha, mas que nós desfrutaremos da glória de Cristo de maneira tão profunda, na presença imediata de Cristo, que nós mesmos brilharemos essa glória com força total. Você vê a oração de Jesus para que eles vejam a minha glória. Então, agora está falando sobre nós brilharmos, resplandecermos isso. É por isso que o cântico do Cordeiro está sempre em seus lábios. E todas as pessoas
que tem o seu nome lá escrito, Deus vai colocar uma sede pelo seu filho, uma fome pelo seu filho, não pelo que podem receber, não para verem Jesus como útil, mas verem Ele como a satisfação de tudo que nossos corações precisam. E é por isso que a Bíblia diz no final do Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Ou seja, quem vê Jesus como a coisa mais importante, como água no deserto, ou como pão quando não tem nenhuma comida, são os que Jesus diz em João 6,65: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não lhe for concedido. E como o Pai concede isso? Nos fazendo ver Jesus como a água que satisfaz totalmente, como pão. Ou então 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, se o Pai colocou o nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, Ele vai trazer como? Abrindo os nossos olhos para ver a sua beleza infinita na face de Cristo, e nos dando um coração que se deleita no Filho como o Pai se deleita. Assim, um chamado de Deus nos dá o dom da fome por Cristo, e o dom da sede por Cristo, e o dom da satisfação em Cristo, e o dom do prazer infinito em Cristo. Não por um Cristo útil, você vê, mas por um Cristo lindo. E Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos essas afeições do coração do Pai em nossos corações. E se você tiver, então o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E se um homem não tiver, não importa como ele diga crer ou não crer em algo, o nome dele nunca esteve lá. E os poderes controladores e a sabedoria do homem, do mundo, sempre vão ser dominantes. Os poderes da besta na sua vida. E Jesus, no máximo, será visto como algo útil, mas nunca como algo lindo, como o Pai o vê, totalmente satisfatório, em beleza e glória infinita para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tudo se novo é em Cristo renascer, sua graça plena nunca mudará. Minha escuridão em luz se tornou, ó Deus, na aflição eu posso descansar, por tudo que és cantarei, ó meu Deus, a Jesus, o teu amor, Cristo te amo, ó quanto eu amo, pra mais ninguém, Deus, eu vou viver. Em ti justo sou.